Boa noite. Minha equipe vai apresentar o seminário sobre formação docente da disciplina Política e Legislação Educacional. Vamos falar sobre formação de professores, transformações e desafio no contexto educacional brasileiro. Minha equipe é formada por mim, Hélio Oliveira, Isadora Andrade, Jonielso Silva, Kaila Priscila e Sandro Rui. Fazendo uma breve introdução, o debate que acontece sobre a história da educação e a formação docente, enquanto possibilidades e contribuições, na perspectiva de uma prática emancipada e emancipadora, suscita ponderar que se vive atualmente um momento histórico na linha tênue da velocidade da informação e do conhecimento. Com a formação dos nossos professores, nosso país vem tendo uma educação transformadora, em que escolas, gestores, sociedade, pais, primam pela educação, uma educação mais emancipadora de crianças e adolescentes, onde educadores têm um olhar mais crítico, um olhar mais avançado sobre como educar uma criança para a sociedade em que se vive atualmente. Bom, nosso objetivo é analisar os processos da formação docente, da formação continuada, da LDB no Brasil, da BNCC e do ensino remoto. Falar aqui um pouco sobre o histórico. No Brasil, desde a época da colônia, no período da fundação dos colégios jesuítas, até as aulas régias implementadas pelas reformas pombalinas, até os cursos superiores criados a partir da vinda de Dom João VI em 1808, não houve nenhuma manifestação de preocupação com a formação dos educadores, conforme aponta Saviani em 2007. Então, tal cenário sofreu modificações somente a partir da independência, quando houve preocupação com a organização da instrução popular. Enseja-se que somente a partir das leis das escolas de primeiras letras que a preocupação surgiu pela primeira vez. Ao ser determinado que o ensino nas escolas deveria ser desenvolvido pelo método mútuo, a lei estipulou no artigo 4º que os professores deveriam ser treinados nesse método, mas às próprias custas, nas capitais das respectivas províncias. Houve assim a exigência de um preparo didático, embora não se tenha referendado a questão pedagógica. Eles se preocupavam com esse novo modelo que surgia, mas não davam um aparato, o suporte necessário, suficiente para esses professores. Mas também, como não tinha também a função principal, a questão pedagógica. Agora eu vou falar sobre as etapas na história da formação docente no Brasil. Aqui no primeiro, ensaio intermitente de formação de professores, que foi de 1827 a 1890. Então, aqui ele era um tempo que esses professores eram obrigados a se instruir no método de ensino mútuo, às próprias expensas, ou seja, eles arcavam com as suas próprias despesas. E se estendeu até 1890, quando prevalece o modelo das escolas normais. Nesse período, ocorrem as tentativas de instalação de escolas normais. Entretanto, tiveram existência intermitente, sendo fechadas e reabertas periodicamente. Já aqui no segundo, vemos aqui o estabelecimento e expansão do padrão das escolas normais, 1890 a 1932. Aqui ele fala o específico da reforma da escola normal, realizada em 1890, foi a criação da escola modelo anexa à escola normal. Com isso, sinalizava-se claramente na direção do modelo pedagógico didático. No entanto, a ênfase foi
posta nos exercícios práticos sem maior preocupação com a formação teórica sistemática. Aqui no terceiro, ele fala das organizações dos institutos de educação, que foi de 1932 a 1939. Concebido como os espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como objeto de ensino, mas também da pesquisa, os institutos de educação abrem uma nova fase na história da formação de professores no Brasil. Interessante, né? Aqui no quarto fala sobre a organização e implantação dos cursos de pedagogia e licenciatura e consolidação no modelo das escolas normais, 1939 a 1971. Se aproxima mais aqui do nosso tempo já. Nesse período foram organizados cursos de formação de professores para o ensino secundário. Aos cursos de licenciatura coube a tarefa de formar professores para disciplinas específicas que compunham os currículos das escolas secundárias. E os cursos de pedagogia assumiram a tarefa de formar os professores das escolas normais. No quinto aqui, a gente vê a substituição da escola normal pela habilitação específica de magistério, já mais recente, 1971 a 1996. Foi a época do golpe militar de 1964. Exigiu adequações no campo educacional, efetivadas mediante mudanças na legislação do ensino. Foi modificado o ensino primário e médio, alterando sua denominação respectivamente para primeiro grau e segundo grau. Alterando sua denominação, nessa nova estrutura desapareceram as escolas normais e em seu lugar foi instituída a habilitação específica de segundo grau para o exercício de magistério do primeiro grau. Já no sexto aqui, a gente vê os adventos dos institutos superiores de educação, cursos normais superiores e diretrizes curriculares nacional do curso de pedagogia, já em 1996 até 2013. Foi o período com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases em 1996, a formação de professores está colocada de forma estratégica. E os institutos superiores de educação e cursos normais superiores aparecem como locais privilegiados para esse fim. Os professores para educação infantil e anos iniciais da educação básica serão formados nos cursos normais, enquanto os demais serão formados nos cursos de licenciatura ofertados pelas universidades e institutos superiores de educação. Vamos falar agora um pouco da LDB 9394/96, que ela estabelece no artigo 62 da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa conhecida LDB, que é a formação de docentes para atuação na educação básica, com abrangência da educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, somente seria feito por meio de nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício da docência na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, bem como no nível médio, na modalidade normal. Brasil, 1996. Então, aqui a gente vê que é uma mudança. A formação dos professores de educação inicia seu trajeto dado a independência do Brasil, destacando-se na década de 1930 e com o artigo 67 da LDB de 1996, que atribui valorização profissional em sua conjectura e constitui-se preocupação efetiva do Estado. Aí, olha, aí já a gente percebe que o Estado ele já tem assim, um compromisso a mais com essa formação desse professor. É um momento assim que já cria um marco na história da educação no Brasil. Vou falar aqui sobre o contexto legal da pós-LDB e algumas leis, né? Vamos citar aqui algumas e vou tentar explicar aí como foram formadas, né? Primeiro é a lei número 9.424 de 1996,
que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundeb. O Fundeb é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, e também é um dos 27 fundos, composto por recursos provenientes de impostos e das transferências dos estados e do Distrito Federal. Tem a lei também 10.172 de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Tem a resolução CNE número 1, né, de 2002, que institui diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena. Tem a resolução CNE número 1 de 2006, que institui diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia e licenciatura. Essa lei diz assim, como deve ser a formação do pedagogo de acordo com a resolução. Em parágrafo único, para a formação do licenciado em pedagogia e central, o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de promover a educação e na cidadania. Inciso 3. A participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino. Tem a lei, prosseguindo, tem a lei 11.892 de 2008, que é a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que cria os Institutos Federais da Educação, Ciência e Tecnologia. E quais são os objetivos desses institutos federais, segundo as leis, segundo a LDB? É um ponto de partida para a criação dos institutos federais e a afirmação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnologia como rede social, cuja principal função é intervenção na realidade, na perspectiva de construção de um país soberano. Quer dizer que é a formação de mão de obra, para o chamado capitalismo. Prosseguindo, tem o decreto 6.755 de 2009, que institui a Política Nacional da Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a educação da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que são as CAPES, no fomento a programas de formação inicial e continuada e da outras providências. Portaria da CAPES, número 122 de 2009, Programa Nacional de Bolsa de Iniciação à Docência no âmbito da CAPES, o PIBID. O que é o PIBID, Aqui a lei diz que o PIBID é um programa institucional de bolsa de iniciação à docência, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES. E é um programa que oferece bolsa para estudantes de cursos de licenciatura plena, para que eles exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de ensino básico. São as bolsas para os universitários, tanto para o PIBID, para a residência pedagógica também, que foi instalada no momento aí. Foi o contexto legal pós-LDB, que darei sequência daqui a pouco. Continuando, ainda falando sobre as leis e a LDB. A lei número 13.005 de 2014
aprova o Plano Nacional de Educação, o PNE, e dá outras providências. Qual o objetivo dessa lei? Né? Aqui diz que em 25 de junho de 2014, foi sancionada a Lei 13.005 de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos e prevê entre as diretrizes primeiro, né, erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção de cidadania e de outras providências, né? Continuando, tem a resolução do CNE número 2 de 2015, que diz que define as diretrizes e bases, as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura, e também para a formação continuada. É muito importante isso, né? O professor tem que dar sequência na sua formação, está sempre atualizado na sua área, né? Porque assim, a educação vai tendo, as leis vão mudando, a educação, a forma, né, de repassar conhecimento. Então o professor tem que estar sempre atualizado. O decreto 8.752 de 2016, que diz que é a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. O decreto diz o seguinte, que artigo 1, fica instituída a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, com a finalidade de fixar seus princípios e objetivos e de organizar seus programas e ações, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino e em consonância com o Plano Nacional de Educação, nosso conhecido PNE, aprovado pela Lei número 13.005, de 24 de junho de 2014, e com os planos decenais dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Planos decenais, né? O que significa planos decenais? Os planos decenais são um conjunto de diretrizes de política em processo contínuo de atualização e negociação, cujo horizonte deverá coincidir com a reconstrução do Sistema Nacional de Educação Básica. Os decenais são elaborados para serem, assim, digamos, eles são planejados para 10 anos. 10 anos para a instituição tem 10 anos, ou o Ministério, né, para dar sequência nesse plano. A duração dele são 10 anos. Então, esse é o plano, um plano decenais dos estados e também do Distrito Federal e dos municípios. Eles são coordenados pela Secretaria de Educação, né, no caso. Voltando aqui para a resolução do CNE número 1 de 2019, que altera o artigo 22 da resolução do CNE número 2 de 1º de julho de 2015, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, curso de licenciatura, curso de formação pedagógica para graduados e curso de segunda licenciatura, e para a formação continuada. Já foi dito anteriormente, né? E tem a resolução CNE número 2 de 2019, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica,
e institui a Base Nacional Comum à Formação Inicial de Professores da Educação Básica, BNC, formação. Agora eu vou falar um pouco sobre a BNC Formação. O Conselho Nacional de Educação aprovou em 2019 a resolução número 2 do CNE, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, BNC, formação. A estrutura desse documento, ele segue o padrão da BNCC, que é o padrão para esses programas aí, inclusive o BNC, formação. E o Brasil instituiu na BNC que retira da escola e dos professores a autonomia de gerir os processos e práticas formativas. E isso nos leva a inferir que o estabelecimento da Base Nacional Comum abre caminho para a imposição de uma política de regulação, engessamento e controle das instituições formadoras, dos professores e dos estudantes, no seu processo de formação docente. Segundo Guedes, né? Então, isso significa que os professores, né, e não tem mais autonomia para gerir essa formação. Então, fica a cargo da BNC. Isso traz alguns prejuízos, porque a autonomia ela fica nula, no caso, né? Não tem valor algum. Então, os professores e os graduandos ficam à mercê da BNC e da BNCC. É isso aí. Dando continuidade no trabalho, vou falar um pouco sobre formação de professores para o novo ensino médio. O MEC lançou dia 26 de outubro o Programa de Ensino Focado no Mercado de Trabalho, que trata-se de formação específica de professores do ensino médio e de escolas públicas e privadas. O objetivo é preparar os profissionais para a implantação do novo NEM, que é o novo ensino médio, que entrará em vigor em todo o país a partir de 2022. O novo ensino médio, aprovado em lei em 2017, começa a ser implementado em 2022 em todo o país. Os estudantes terão a ser dedicados mais de 4 horas, passa a atuar no mínimo 5 horas. A grade curricular das escolas públicas e privadas de ensino médio não terão mais o formato utilizado. Então, eram disciplinas individuais. Os conteúdos serão divididos em áreas de conhecimentos de maneira similar ao que acontece no Enem. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a formação continuada. A formação continuada de professores tem sido entendida hoje como um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade dos educadores. Ela é realizada após a formação inicial e tem como objetivo assegurar um ensino de qualidade cada vez maior aos alunos. Somente o conhecimento adquirido em anos escolares não supre a necessidade educacional. Aponta-se a formação continuada como constante processo de transformação para o fazer pedagógico. Instiga-se a reflexão quando defendemos a educação a compromisso de todos. O sucesso na sala de aula em relação ao aprendizado dos estudantes não compete somente à formação inicial ou continuada de professores. É preciso haver valorização profissional, condições dignas de trabalho, salários e planos de carreira para todos os profissionais da educação, que sabemos que o pedagogo, o professor, ele não tem a valorização que merecia, nem o salário não é digno de um professor, porque professor, ele é formado, ele forma seus alunos para a sociedade, para que esses alunos sejam pessoas de qualidade dentro de uma sociedade. Oh, meu Deus! Eu gostaria de falar um pouco sobre o ensino remoto e os seus desafios. Como a gente sabe, com o avanço da pandemia em 2020,
todas as escolas do país, do mundo inteiro, né, se viram obrigadas a fechar as portas do atendimento presencial e migrar para o ensino remoto. E a gente sabe que as mais prejudicadas, as famílias, né, os estudantes mais prejudicados foram os mais pobres. E também na questão do professor, olhando para o lado do professor, os professores passaram por muitos desafios, como, por exemplo, ter que se adaptar, né, ao uso das tecnologias, já que, infelizmente, as políticas públicas deixam a desejar nessa questão da formação do professor para ele estar capacitado o suficiente para manusear essas tecnologias, essas ferramentas. Então, a gente sabe que houveram muitas resistências dos professores, professores que não estavam conseguindo dar suas aulas por estarem acostumados, né, ao ensino tradicional, a um ensino focado no conteúdo, no professor, e aí foi um desafio muito grande. A gente percebe que houve um escancaramento, né, da questão da formação do professor. Essa formação, ela está acompanhando as evoluções no mundo atual, a evolução da tecnologia, o professor está apto para continuar ministrando suas aulas no caso de outra pandemia, ou vai ser mais dificuldade, vai se escancarar mais ainda as diferenças sociais, que a gente sabe que há, e os maiores prejudicados são os alunos das escolas públicas, né? A gente sabe que essa questão escancara vários outros problemas sociais, e durante a pandemia houve muita evasão escolar. Houveram muitos alunos que não conseguiram acompanhar as aulas justamente por falta de internet. A gente sabe que isso acontece, no caso, nas famílias oriundas de periferias, de favelas, né? E já a gente olhando para um contexto de uma escola particular, a gente vê que já conseguiram se organizar mesmo com toda a dificuldade, conseguiram se organizar para entregar, né, para continuar as atividades do ano letivo, enquanto que outras crianças ficaram o ano todo, ano passado, em casa, muitos sem conseguir acompanhar a aula, né? Não só crianças, mas adolescentes e jovens. E essa questão, como diz, vou citar aqui, Moraes, Costa, Passos, 2021, Branco, Adriano e Zanata, 2020, eles vêm falar o seguinte: o ensino remoto evidenciou a necessidade de se repensar e investir mais na formação inicial e na formação continuada dos docentes, para que possam lidar com as novas tecnologias, novas mídias, com as exigências desse contexto pandêmico, e principalmente com o perfil de alunos que mudam constantemente, tal qual as tecnologias. Então, a gente sabe que esse aluno atual, esse aluno que está estudando, ele é extremamente informatizado, ele está tendo acesso a todo tipo de conteúdo, quer seja bom ou quer seja um conteúdo ruim, como, por exemplo, notícias falsas, disseminação de tanta desinformação. Então, o professor ele precisa, sim, acompanhar essa mudança tecnológica, essa mudança em todo o cenário, ele precisa estar atento para essas necessidades, mas também tem que ter a contrapartida, né, da política pública, da formação. A escola precisa estar atenta também, o professor precisa estar proativo, precisa estar aberto para essas mudanças que o mundo atual exige, e é tão necessário mudar, né, evoluir junto com toda a evolução. Bom, agora eu gostaria de puxar um gancho da fala de todos os colegas anteriores, né, para trazer aqui um pouquinho, para finalizar, a gente já está chegando nas considerações finais, então eu gostaria de puxar um gancho e deixar assim, mais fechadinho o nosso tema, né, da questão da formação docente. Então, a gente sabe que, historicamente, a formação dos professores no nosso país nunca foi uma prioridade, uma formação realmente emancipatória, uma formação para a autonomia, tanto dos professores quanto dos estudantes, né? Então, a gente sabe que a formação docente, ela, ao longo da história, ela sempre foi tida, sempre foi
realizada em questão da política pública, não como uma política de Estado, e sim uma política de governo. Por que uma política de governo? Porque toda vez ocorre uma ruptura, uma descontinuidade no que diz respeito à questão mesmo do que é para ser, o professor deve ensinar. Então, os atores, muda-se quem faz a legislação, quem legisla, e muda-se toda uma regra. E a gente vê que essas regras da questão da formação de professores, ela sempre está condicionada ao interesse maior, ao interesse do mercado, ao interesse daquele contexto histórico, ao interesse do mercado internacional, como hoje é muito forte isso. Então, é um interesse para além do interesse da formação do professor, uma formação que dê para ele autonomia, né, e que dê para o aluno também autonomia. Então, essa formação, ela sempre está condicionada à demanda do mercado de trabalho, à questão da economia, ao fomento da economia, ao crescimento da riqueza. Só que essa riqueza, ela é concentrada numa minoria, né? Então, as famílias, os filhos das elites, eles são formados para exercer um cargo de chefia, né? Sempre foi dessa forma. A gente vê que a história mostra isso. Então, os filhos dos ricos são formados para serem os futuros chefes, e os filhos dos pobres são sempre formados para a força de trabalho, para o mundo do trabalho. Então, toda a contextualização, toda a construção da formação dos professores sempre esteve condicionada a esses interesses. No caso, por exemplo, da LDB, a formação dos professores, ela foi também pensada, né, para o que o professor deve ensinar para o aluno, né, para esse aluno estar apto mais tarde para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, aqui trazendo para a questão hoje da BNC Formação. A BNC Formação, como o Sandro falou, é uma base nacional comum, então tira do professor a autonomia do seu trabalho e também desconsidera o contexto que o professor está dando aula, como se tudo fosse uma coisa só. Então, o professor, obrigatoriamente, ele tem que seguir essa base, que isso vai sendo cobrado, né? E ela já está passando a valer essa base nacional comum. Isso é uma tendência cada vez maior, né? E existe toda a questão do interesse político, como, por exemplo, a formação de professores para o novo ensino médio, que a amiga Isadora explicou. Esse novo ensino médio já está sendo ofertado no AVAMEC, no site da AVAMEC, os cursos de itinerários formativos para os professores, porque os alunos, a partir do ano que vem, 2022, eles vão ter opção de escolher itinerários formativos. Então, vamos dizer que ele queira fazer biologia, a área de biologia e suas tecnologias, né, ciências biológicas ou exatas. Então, ou ele vai querer para humanas, ou ele vai querer um ensino técnico. Então, ele fica com a opção de escolher. Mas a gente sabe, historicamente, a gente conhece que, por exemplo, os cursos das elites, os cursos elitistas, como medicina, engenharia, direito, que muitos estudantes das escolas públicas, muitos estudantes menos favorecidos gostariam de fazer, mas não tem o aparato necessário na questão do conhecimento do conteúdo. Ele não teve a base necessária para ele fazer um Enem e disputar de igual para igual com um aluno que teve mais conteúdo, que teve mais preparação, né, para conseguir furar essa bolha social, né? A gente sabe disso. E os mais prejudicados, a gente percebe que são as crianças, os adolescentes, os jovens das escolas públicas. E com essa nova formação, esse novo ensino médio, será que não vai aumentar mais ainda essa questão da diferença social, da falta de oportunidade?
o aluno que tem um sonho, um aluno filho de um pobre, de um semi-analfabeto que tem tanto, será que ele vai ter, se ele sonha fazer uma medicina, ele vai ter a mesma oportunidade que o filho do rico, que teve uma boa base, né? Porque esses conteúdos que ele, por formação e itinerário, nas escolas particulares o aluno rico vai continuar tendo acesso. Então a gente sabe que nas escolas públicas isso é mais precário. Quanto mais periférica a escola, menos oportunidades para o aluno. Então toda essa questão a gente precisa pensar, precisa analisar se é justo, sabe, deixar de fora tantas pessoas que poderiam contribuir tanto com o desenvolvimento do país, mas existe toda essa separação social, né? Essa questão de interesse das classes mais favorecidas, das classes dominantes, dos países dominantes. Então, aqui nas considerações finais, eu gostaria de citar, eu gostaria de falar aqui um pouquinho daqui das considerações finais, chegando a esse ponto. A gente vê que após compreender o contexto da formação docente no Brasil, o seu histórico, avanços e lutas, nota-se que a melhoria do processo de formação de professores carece de muito mais do que leis e decretos. É um grande desafio que exige muito investimento, tempo, colaboração de todos, mudança de mentalidade e comprometimento de toda a sociedade. Então, a gente vê que houveram muitos desafios. O ensino remoto, como eu falei anteriormente, tem sido uma grande possibilidade de mudanças, de reflexões, de mudança de mentalidade, mas também de muitos entraves e desafios, né? E toda essa questão histórica da construção da formação docente, ela precisa estar sempre sendo pensada, debatida, não pode ser deixada de lado. Continuando aqui as considerações finais, eu gostaria de trazer um pouco das reflexões, das contribuições do grande educador Paulo Freire, que em setembro desse ano foi comemorado o seu centenário. Então, uma das colocações dele, que eu achei bem pertinente, eu separei algumas, tem uma fala aqui do Paulo Freire que é assim: num livro de 1991, ele colocou que ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão da prática. E que somente através da formação continuada o professor estará se construindo enquanto educador. Uma outra colocação dele é que ele diz que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. Então, em 96, ele traz novamente a questão de se refletir sobre a própria prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Então, é a tríade reflexão, ação e reflexão que o professor necessita. Então, esse pensamento do Paulo Freire, ele continua muito, muito atualizado, continuar refletindo sobre a própria prática, até nessa questão do ensino remoto, como eu expliquei anteriormente, né? O professor precisa estar aberto para essas mudanças e pensar, será que o que eu estou fazendo está acompanhando as necessidades dos alunos, as necessidades atuais? Então, essa reflexão que o Paulo Freire fala, ela continua muito atualizada. É preciso a gente pensar e discutir sobre essas questões, né, tão importantes, tão fundamentais, se a gente quer uma sociedade mais com equidade, uma sociedade em desenvolvimento de todos, né, de forma justa, de forma democrática. É preciso também que seja pensado, o professor precisa também pensar que ele é um formador e ele precisa estar em constante reflexão na sua própria ação. Aí no prefácio, escrito por Moacir Gadotti, do livro Educação e Mudança de Paulo Freire, que foi publicado no ano de 1979, o Gadotti faz a seguinte colocação:
trazendo um pouquinho, né, do que o livro do Paulo Freire vinha trazendo de contribuição para a educação. Então, o Maurício Gadotti disse o seguinte: a educação é sempre um ato político. Aqueles que tentam argumentar em contrário, afirmando que o educador não pode fazer política, está defendendo uma certa política, a política da despolitização. A educação sempre foi política, sempre esteve a serviço das classes dominantes. Este é um princípio de que parte Paulo Freire, princípio subjacente do livro do Paulo Freire. Então, como a gente vinha falando, né, a questão da educação, ela sempre foi atrelada à questão política, à questão do interesse de uma minoria, né, que detém os modos de produção capitalista, né? Então, a gente precisa pensar que tipo de educação está sendo trabalhada na escola. É uma educação para a submissão ou é uma educação para a libertação, né? Aí, aqui, finalizando a minha colocação, eu gostaria de citar do livro de 1996, do Paulo Freire, quando ele fala que a educação, especificidade humana, é um ato de intervenção no mundo. Quando falo em educação como intervenção, me refiro tanto a que aspira a mudanças radicais na sociedade, no campo da economia, das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, à saúde, quanto a que, pelo contrário, reacionariamente, pretende imobilizar a história e manter a ordem injusta. Então, é isso que eu falei sobre a questão dessa educação para a libertação ou para a submissão. Está nas mãos do professor também, porque o professor, em sua prática em sala de aula, ele pode ter, sim, a consciência do que ele está preparando, que aluno, que futuro profissional, que futura pessoa ele está preparando lá. Então, ele tem que ter noção se essa educação que ele está fazendo, que ele está propondo, esse plano de aula, esse modelo de ensino que ele está adequando a sua realidade na sala de aula, que tipo de ensino é esse que ele está dirigindo aos alunos, né? Essa forma de ensinar, ela é tradicional, essa forma de ensinar, ela está reproduzindo, né, todas as diferenças sociais, ela está reproduzindo toda uma questão de exclusão social, ela está desconsiderando as necessidades do aluno, ela está desconsiderando a questão cultural daquele local, ela está valorizando a formação do aluno de modo integral. Então, é muito importante trazer essas contribuições e essas reflexões, né, e continuar mantendo vivo também essas reflexões. Por isso, o professor, em sua prática, ele tem que ter muita clareza, né, de que para quem ele está servindo, para quem aquele ensino, a quais interesses aquele ensino está servindo, né, para emancipar o aluno. Então, ele tem a obrigação de saber se o que ele está ensinando vai trazer mudanças realmente, transformações, né, na mentalidade da sociedade, né, ou se vai continuar perpetuando o cenário de injustiça, um contexto que poucos têm acesso ao melhor da educação, ao melhor da cultura, ao melhor de todas as oportunidades, né? E a maioria não tem acesso muitas vezes ao básico, né? Então, essa questão precisa ser, e necessariamente deve ser, tema, né, de constante reflexão na formação dos professores. Essas foram algumas das referências bibliográficas que utilizamos para a produção deste trabalho. Chegamos ao final da nossa apresentação e nós, do grupo composto pelos acadêmicos Ellen Oliveira, Isadora, Jonielson, Sandro Rui e eu, Carla Priscila, gostaríamos de agradecer à professora Fátima Lima pela iniciativa, sendo que esse trabalho nos trouxe muito conhecimento e aprendizado, e também agradecer às pessoas que dispuseram de seu tempo para assistir o nosso vídeo. Gratidão.